Olá, aqui é a Laísa, do canal Laísa Maverick. Pra quem não me conhece, eu falo sobre substâncias psicodélicas. Pra quem já me conhece, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha aí com o pessoal, que você sabe que esse vídeo tem o potencial de ajudar. Porque hoje nós temos um tema assim um pouco mais sério. Nós vamos falar do potencial das substâncias psicodélicas de ajudar e às vezes até mesmo curar depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, toque, ansiedade. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira eu vou falar como o nosso cérebro funciona. E só para lembrar todo mundo aqui, eu não sou neurocientista, não sou psicóloga, não sou nada. Eu sou uma exploradora e curiosa das substâncias psicodélicas. Tudo que eu sei foram de livros que eu já li, de pesquisas que eu já fiz, de podcasts que eu já escutei. Vou deixar várias referências aqui embaixo, depois vai lá dar uma olhada. Alguma delas, a maioria vai estar em inglês. Vou deixar algumas aqui em português também. O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro tem uma areazinha que é conhecida como rede de modo padrão. A rede de modo padrão nada mais é do que o chefe. Eles falam que é a cadeira do ego, né? É onde o ego senta. É o CEO do cérebro. E também é a parte do nosso cérebro onde a gente cria a nossa identidade, o nosso eu, né? Eles falam que é a rede do eu. E essa rede de modo padrão, ela cria presente, passado e futuro. Ela é responsável pela nossa memória, pela nossa narrativa, a nossa percepção de como a gente enxerga a nossa vida. E essa área, ela conta a historinha da nossa vida. E o que acontece quando a gente ingere as substâncias psicodélicas é que essa parte do cérebro, ela é parcialmente desativada. A rede de modo padrão, ela é a que lidera, né? Eles falam que ela é, assim, o dono da orquestra, né? O cara ali que tá com a varinha mexendo e controlando a orquestra inteira. E o que acontece é quando a rede de modo padrão é parcialmente desativada, né? A atividade diminui. Todas as outras áreas do cérebro que eram comandadas pela rede de modo padrão, elas começam a conversar entre si. Então é como se o chefe saísse e os ratos fizessem a festa. Então todas essas áreas que não se conectavam antes, ou elas tinham uma conexão assim limitada e mais rígida, essas outras áreas começam a se comunicar. O que acontece quando essas áreas começam a se comunicar é que o cérebro ele cria neuroplasticidade, que esse é um dos benefícios dos psicodélicos. Mas antes de eu entrar aí no que acontece no cérebro quando a gente ingere os psicodélicos, eu quero falar do que acontece com o nosso cérebro quando a gente tá num padrão assim repetitivo de vício, ou às vezes pensamentos de loop, assim, de ansiedade, pensamentos repetitivos. O que acontece é que a rede de modo padrão fica mais ativada. Então ela fica assim overactive, ela fica tão ativa que a gente fica tão presa nessa nossa história da nossa vida, nessa narrativa, a percepção, o jeito que a gente enxerga a gente mesmo, e essa área ela fica tão mais ativa que a gente fica com pensamentos repetitivos, a gente fica presa em pensamentos de loop. Você fica pensando, são os mesmos pensamentos que vão rodando ali over and over e você não consegue mudar. Então uma pessoa que tem um vício, ela tem uma percepção dela mesma que é mais danificada. As pessoas que, é difícil eu falar isso, é um pouco sensível, mas as pessoas que têm depressão ou que têm vício, elas estão tão absorvidas na história delas mesmas que elas não conseguem pensar nas pessoas em volta delas. Elas estão self-absorbed, né? Elas estão absorvidas na história delas mesmas. E o que acontece é que esses pensamentos repetitivos, eles criam as mesmas situações sempre, sempre, sempre. Então uma pessoa que tem um vício, ela não consegue sair daquela situação porque esses pensamentos, eles estão girando ali over and over. Eles passam, eu costumo fazer, na verdade eu vou mostrar uma imagem aqui, é de uma pesquisa do Robin Carhart Harris. Ele é um neurocientista e psicólogo, ele trabalha na área de pesquisa de psicodélicos e ele fez escaneamento do cérebro quando a gente ingere os psicodélicos. Nessa primeira imagem, a setinha tá para esse lado, é o nosso cérebro sem nenhum psicodélico. Essas conexões que estão acontecendo aí, elas são sempre do mesmo jeito. Uma pessoa que não ingere psicodélicos, ela tem os pensamentos e os pensamentos eles se repetem de novo, de novo, de novo e não muda nada. E o que acontece nessa segunda imagem, que é um cérebro de uma pessoa que consumiu cogumelos mágicos, essas conexões elas são muito maiores, que aí você pode ver a rede de modo padrão tá desativada e o cérebro fica com uma plasticidade maior, onde essas áreas elas se comunicam entre elas, são áreas inexploradas do cérebro, é como se fossem ruas, né? Eu costumo falar, na primeira imagem que eu mostrei, o cérebro ele passa pelas mesmas ruas, é como se você fizesse o mesmo caminho sempre. Então todo dia você tem sempre os mesmos pensamentos. Uma pessoa que tem vício, por exemplo, ela tem os mesmos pensamentos sobre ela mesma e
e é isso que faz ela ficar presa ali. E nessa segunda imagem, são novas ruas que estão sendo criadas, onde você está explorando partes do seu cérebro que nunca foram exploradas. E o que isso gera? Gera uma nova percepção sobre quem você é, uma nova narrativa sobre a sua vida. Você começa a perceber a sua vida diferente. É exatamente aí que está o benefício dos psicodélicos. Você gera um novo eu. É por isso que muitas pessoas experienciam a morte nos psicodélicos, é que realmente o que está acontecendo é uma morte do antigo eu. E é muito difícil porque a gente é tão apegado à nossa história, é uma parte da nossa identidade, que aquilo pode sentir como se a gente estivesse morrendo. Aquela parte da gente morre e uma nova parte, ela surge. E nos psicodélicos, isso também pode ser alcançado através de meditação. Só que através de meditação leva muito mais tempo e tem até respiração que dá pra fazer. Tem várias formas de atingir essa diminuição da atividade da rede de modo padrão. Mas voltando para essa imagem, o cérebro ficou um pisca-pisca, tudo se conecta e a gente começa a ter uma visão melhor. Por quê? Eu costumo falar que o psicodélico, o cérebro sem psicodélico, você tá indo por uma rua e quanto mais você passa naquela rua, mais o caminho se afunda. Aí você passa, uma pessoa que tem um vício, tá? Todo dia ela tem aquele pensamento, ela passa naquela mesma rua, o caminho vai afundando e quanto mais ela passa, mais o caminho afunda e menor é a possibilidade dela mudar aquilo. Enquanto os psicodélicos é como se eles jogassem areia em tudo e você começa a enxergar e você vê que você tem possibilidades infinitas, que você pode passar por qualquer lugar. E essas são as conexões, as novas conexões que são geradas e a neuroplasticidade é que o seu cérebro ele fica mais flexível. Como a rede de modo padrão, o chefe tá quieto, essas outras áreas começam a se conectar e essa é uma conexão que acontece permanentemente. O álcool, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um vício no álcool, ele também desativa a rede de modo padrão, mas ela desativa momentaneamente, né? Só quando a pessoa tá bêbada. E depois ela volta ao normal. E ela volta ao normal de maneira pior, porque o álcool ele danifica o corpo e ele também mata os neurônios. Então, uma pessoa que tá presa naquele pensamento, ela tá afundada ali, com a saúde dela danificada, ela vai ficar, o carro fica ali parado. É como se ela nem andasse naquela rua. Enquanto os psicodélicos, eles proporcionam um novo eu. Você começa a se enxergar de uma nova maneira, porque você perde aquela percepção antiga que você tem. E essa é a neuroplasticidade, né? São essas conexões que são geradas. Ao invés de você ir por aquelas mesmas ruas que você ia antes, você começa a explorar caminhos inexplorados e começa a experienciar áreas da sua personalidade que você nunca tinha experienciado. E uma coisa muito importante de lembrar é que a forma como os psicodélicos curam é através da experiência mística, é através da transcendência do eu. Se a rede de modo padrão super ativada, ela gera uma absorção em você mesma, naquela mesma história que você sempre viu sobre você, aquela mesma percepção que você teve sobre você, os psicodélicos eles vão te mostrar que você não é só aquela identidade. É a gota que volta para o oceano e algumas pessoas têm experiência com, eu experienciei que eu era o universo inteiro, muitas têm experiência de que elas eram Deus, que elas eram algo maior que elas mesmas e essa é a transcendência do eu que os psicodélicos proporcionam. É através dessa experiência mística, tanto que muitos estudos provados que as pessoas se curaram ou melhoraram muito de depressão, vício e de todos esses transtornos, foi por conta da experiência mística, foi por conta dessa experiência com Deus, com Jesus, com Shiva, seja lá qual é as crenças das pessoas. E eu vejo muito isso, é porque a ciência ela ainda fica ali muito limitada em como explicar essa experiência mística. Para mim, nada mais é do que o contato com a nossa força maior, com a essência de quem somos. A gente transcende a nossa identidade, o nosso ego. Como o chefe sai, a gente consegue experienciar como se a gente fosse o todo. E uma vez que eu já vi muitas pessoas que são viciadas em álcool ou tabaco, elas viram, não, eu vi que eu sou Deus, eu sou todo, eu sou todas as pessoas em volta de mim, eu sou o universo inteiro. Por que que eu vou me acabar fumando um cigarro? Por que que eu vou me acabar bebendo álcool? Por que que eu vou acabar com o meu corpo? E elas veem a preciosidade da vida, porque elas veem que o Deus não tá fora delas. O Deus tá dentro de cada um de nós. E as experiências místicas, principalmente a ayahuasca na minha vida. Eu já tive muitas experiências com a consciência de Jesus, com Deus, né? Eu já transcendi o meu self, o meu eu.
e tive essas experiências místicas, então é muito importante lembrar que a cura dos psicodélicos, ela é proporcionada através das experiências místicas. E a ciência, às vezes, é um pouco limitada. O que acontece? Outra coisa que eu queria falar também nesse vídeo, como os psicodélicos não são legalizados atualmente, eu queria muito que esse vídeo fosse uma oportunidade para vocês irem para dentro de vocês mesmos, porque às vezes a gente fica incapacitado de esperar a ciência comprovar e essas substâncias serem legalizadas aqui pra gente. Não é que eu incentivo, mas a forma com que eu faço na minha vida, eu exploro essas substâncias sozinha, eu não tenho ninguém, eu já até procurei um psicólogo aqui pra fazer acompanhamento, e o acompanhamento é muitíssimo importante, só que se você entender como essas ferramentas funcionam, você precisa ter um set and setting, que eu já tenho vários vídeos aqui falando como utilizar essas ferramentas de forma saudável ou responsável. Você precisa entender como essas ferramentas funcionam. Se você, por exemplo, se hoje fosse legalizado, a forma como aconteceria, o psicólogo teria uma sessão com você e ele explicaria para você como é que essa ferramenta funciona. A primeira sessão é basicamente ele falando qual é a sua intenção, o que vai acontecer com você. A segunda sessão é a sessão psicodélica em si. E a terceira sessão é a sessão da integração. Mas o que a gente pode fazer é a gente pode pesquisar em livro, a gente pode ver estudos que já foram comprovados e a gente pode mergulhar dentro da gente mesma. Porque eu acho que até então a gente tá numa era onde o poder tá voltando de volta pra gente. Eu, por exemplo, eu vou no médico, se o médico me fala alguma coisa, raramente eu vou só acreditar no que ele me fala e eu vou seguir aquilo na minha vida. Eu vou ir atrás, eu vou ler livro, eu vou ter uma opinião de algum segundo médico, eu vou ver alguma saúde holística. Não que eu incentivo, que eu não quero ser responsável por vocês aqui, mas eu acho que o poder já esteve muito fora da gente. O médico fala pra gente, a sociedade fala pra gente, a igreja fala pra gente, os nossos amigos, as nossos familiares, todo mundo fala pra gente o que a gente tem que fazer. E tem um poder enorme da gente voltar pra dentro da gente mesmo e ver. Só a gente sabe o que é bom pra gente, só a gente sabe o que os traumas causaram na gente, só a gente sabe os nossos vícios, por que a gente come, por que a gente bebe, por que a gente utiliza substâncias pesadas, por que a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Então, esse trabalho ele tem que ser feito, você tem que, mesmo que não seja um terapeuta psicodélico, você tem que fazer terapia, você tem que cuidar de você mesmo, você tem que fazer a sua pesquisa, você tem que ir pra dentro de você mesmo e estudar. Senão, isso daqui não adianta nada. Não adianta você tomar um psicodélico em um setting recreativo, dançar, aquilo não vai mudar muita coisa na sua vida. O que acontece em ansiedade, depressão, é que a gente tem muito trauma. Essa é a causa, assim, a raiz de todos esses problemas. Seja toque, seja depressão, seja ansiedade, a fonte de tudo isso é um trauma. Então, você tem que mergulhar dentro de você mesmo e ver por que aquilo tá. Então, o poder é esse muitas pessoas que estão num vício, ou estão nos pensamentos ansiosos, elas estão ali presas na rodinha do hamster, né? Que fica rodando sempre mesmo. E os psicodélicos, eles providenciam essa neuroplasticidade e faz com que a gente se conecte com a nossa criatividade, que com isso a gente tem a possibilidade de pensar em soluções mais criativas, em pensar em novas possibilidades para nossa vida. Os psicodélicos fazem a gente quebrar aquela linha de raciocínio que tá rodando faz tempo, sabe? Quebra os nossos padrões repetitivos e padrões antigos que a gente ficou preso durante muito tempo. São hábitos repetitivos que a gente repetiu a nossa vida inteira, então é muito difícil quebrar. E os psicodélicos, eles proporcionam essas áreas inexploradas pra gente criar uma nova história pra nossa vida. E dá a oportunidade da gente escolher um pensamento novo, ao invés de todos esses pensamentos velhos que ficam rodando aí dentro da gente. Mais uma coisa interessante é que os traumas, eles são a nossa escuridão, né? São as sombras. É daí que vem muita coisa nova, que é como se fosse uma energia pura ali que a gente pode criar. Então, os nossos traumas, eles vêm de uma escuridão, mas que não devia ser temida. É desse lugar que a gente tem a possibilidade de criar muitas coisas na nossa vida. Tanto que muita gente que já passou por traumas enormes, elas têm uma personalidade muito forte, assim, e são pessoas de uma presença enorme. Por quê? Porque elas conseguiram transcender todos aqueles traumas e elas utilizaram aquela força pura, né? Que é aquela escuridão pura, e elas tiveram a capacidade de criar algo novo daquilo que elas passaram. Então, não enxergando ninguém que tem essas... Eu já tive... Eu lembro que uma vez eu fui no médico e a médica falou, você tem ansiedade, você também tem depressão, o que você quer fazer com isso? Eu falei pra ela,
Eu não tenho a intenção nenhuma de tomar remédio e até hoje eu me trato com psicodélicos, eu tenho uma qualidade de vida, assim, que eu nunca pensei que eu tivesse a capacidade de ter. Eu passei, assim, por traumas muito profundos na minha vida e eu consegui ver a luz no fim do túnel através dos psicodélicos. É como se a gente tivesse uma solução mais criativa para nossa vida por conta dessas conexões novas que estão sendo criadas no nosso cérebro. Elas não só geram conexões novas, mas elas também, os psicodélicos, eles reparam os nossos neurônios que às vezes com a idade ou por conta de trauma, eles foram desconectados. Eu super incentivo o acompanhamento médico, mas eu também incentivo que você faça a sua própria pesquisa. Mesmo que você faça um acompanhamento médico, psicológico, você faça a sua própria pesquisa e traga esse poder de volta pra você. Tem uma mulher que eu sigo que ela fala que é we're self-healers. A gente cura a gente mesma, a gente tem esse poder dentro da gente de curar a gente mesmo. E principalmente quando a gente se conecta com a luz, quando a gente se conecta com Deus. E é isso, muito obrigada por fazer esse trabalho, que é muito difícil da gente fazer esse trabalho na gente mesmo. Quando a gente faz esse trabalho, a gente muda o nosso entorno, a gente muda as pessoas em volta da gente, a gente se conecta muito mais com amor, com Deus, com a luz, e eu espero que isso possa ser trazido pra sua vida também através desse vídeo. Pra quem ainda não tá no meu grupo do Facebook, entra lá. Eu também tenho o meu Instagram, que tá super ativo no momento, eu posto bastante coisa lá, bem mais dinâmico do que o meu YouTube aqui. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo.